Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dando sequência ao último, nós falaremos agora sobre as sentenças terminativas. Quais são as possibilidades de extinção do processo sem resolução de mérito, visto que essa é uma classificação acerca da resolução ou não do mérito, e quais os casos de sentenças definitivas em que haverá resolução do mérito. As sentenças terminativas estão previstas no Código de Processo Civil no artigo 485. Ali serão elencadas algumas hipóteses em que não haverá resolução do mérito. A primeira hipótese que nós analisamos ali no inciso 1º é o caso de indeferimento da petição inicial. Só a título de curiosidade, são as hipóteses de inépcia, ilegitimidade de parte, o autor carecer de interesse processual e, se não atendidos os requisitos previstos no artigo 106 e 321 do CPC. A segunda hipótese refere-se à negligência das partes que deixam o processo sem movimentação por mais de um ano. Aqui, nós temos que mencionar que a negligência é de ambas as partes. Embora a parte da doutrina entenda que essa negligência refira-se apenas ao réu, uma vez que o inciso próximo vai falar apenas da desídia da parte autora, o entendimento é que o inciso definiu que a negligência refere-se às partes. É normal casos em que o processo fique parado por mais de um ano, aguardando o cumprimento de determinado ato, como, por exemplo, a realização de uma audiência. Todavia, quando o juiz não puder impulsionar o processo de ofício, ou quando houver necessidade do cumprimento de um ato pelas partes, esse processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Cabe mencionar que a parte responsável por essa negligência deverá ser intimada pessoalmente para que no prazo de 5 dias ela dê o devido andamento processual. Cabe mencionar que esse prazo de 5 dias não é peremptório, ou seja, se a parte se manifestar depois dos 5 dias e antes da prolação da sentença, a provocação será admitida e o processo seguirá. Segundo o STJ, quando houver extinção por conta dessa negligência das partes, não haverá condenação em honorários advocatícios, ao contrário do que acontece se apenas o autor abandonar o processo pelo prazo de 30 dias. E por falar nisso, esse é o próximo inciso, terceiro. Haverá extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte autora abandonar o processo por mais de 30 dias. Assim como acontece no inciso anterior, se a parte autora aqui tiver que praticar um ato que o juiz não possa fazer de ofício e ela não o fizer, o processo será extinto sem resolução de mérito. Nós temos aqui a questão da desídia da parte, do desinteresse dela. Quando o juiz for analisar esse inciso em especial, ele terá que levar em consideração o real motivo pelo qual a parte não movimentou o processo. Não há aqui uma extinção objetiva, como no caso do inciso 2º. Aqui também, a parte será intimada para dar andamento processual no prazo de 5 dias. Essa intimação tem que ser pessoal, inclusive se a parte autora for advogado que estiver atuando em causa própria. Cabe mencionar que, de acordo com o STJ e também conforme o parágrafo 6º do artigo 485, se o processo já tiver tido contestação, a extinção sem resolução do mérito dependerá de requerimento do réu. Detalhe, para o STJ, se a desídia acontecer no caso de emenda à inicial, não há que se falar em intimação pessoal do autor para dar andamento processual. O processo pode ser de pronto extinto sem resolução do mérito. Há situações excepcionais em que a ausência de manifestação do autor não vai gerar a extinção sem resolução do mérito. Por exemplo, no inventário, se a parte autora ficar sem manifestar nos autos por mais de 30 dias, esse processo não vai ser extinto sem resolução do mérito. Ele será arquivado para que a parte futuramente possa cumprir a diligência que lhe era devida. Já no caso de cumprimento de sentença, se
parte deixar o processo parado por mais de 30 dias, ele não vai ser extinto sem resolução do mérito. Ele será suspenso por conta do início da prescrição intercorrente. E futuramente, extinção com resolução de mérito por prescrição. No caso de abandono do processo por mais de 3 vezes, por exemplo, o autor entra com a mesma demanda, é a mesma situação, e por 3 vezes essa mesma situação é extinta sem resolução do mérito, ele não poderá ingressar com essa demanda pela 4ª vez. Há aqui o que chamamos de perempção. O autor perde o direito de ingressar com outra ação. Isso aqui acontece para se evitar o abuso do direito de ação. O inciso 4º refere-se à ausência de pressupostos de constituição ou desenvolvimento válido do processo. Os pressupostos processuais são divididos em objetivos e subjetivos. Os objetivos referem-se a coisa julgada, perempção, litispendência, transação, convenção de arbitragem, entre outros. E nós temos os pressupostos subjetivos, dentre eles imparcialidade e investidura, que referem-se à pessoa do juiz. E nós temos a capacidade de ser parte, a capacidade de estar em juízo e a capacidade postulatória, que refere-se às partes. Nesse caso específico do inciso 4º, o legislador está se referindo aos pressupostos positivos. Os negativos são elencados no próximo inciso, que seria o inciso 5º, que fala sobre litispendência, coisa julgada e perempção. Aqui há que se perceber que não haverá declaração da nulidade se o juiz puder julgar o mérito do processo. Como assim? Se há um vício em um dos pressupostos aqui elencados, o juiz vai intimar a parte para sanar esse vício. Se ela não fizer isso, aí sim ele vai julgar o processo sem resolução do mérito. Todavia, se transcorrer todo o processo, o juiz analisar no momento do julgamento que a ausência desse pressuposto for voltado à proteção da parte, e se com a sentença essa mesma parte se sagrar vitoriosa, ele poderá julgar de imediato o mérito do processo, sem ter que extingui-lo por vício em um pressuposto. É melhor, então, julgar o mérito do processo do que extingui-lo sem resolução de mérito por conta da existência de um vício. Se o processo estiver em condições de pronto julgamento, o juiz optará por esse julgamento então. O inciso 5º trata dos pressupostos negativos, conforme já mencionado, da perempção, litispendência e coisa julgada. Aqui vai haver a extinção sem resolução do mérito, por quê? Pela perempção, nós sabemos que não tem como sanar esse vício porque a parte autora já ingressou com a mesma ação por 3 vezes e por 3 vezes ela abandonou o processo. Há então um julgamento sem resolução de mérito porque essa demanda já foi analisada anteriormente. A coisa julgada acontece quando o mesmo processo já foi interposto anteriormente e ele já foi julgado com resolução de mérito. Já houve coisa julgada material, já houve trânsito em julgado. Não cabe uma discussão acerca de algo que já foi analisado e até sedimentado anteriormente. Exceção aqui para a interposição de ação rescisória. A litispendência ocorre quando houver a tríplice identidade no processo, ou seja, há 2 ou mais processos com os mesmos elementos da ação, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Resta colocar aqui uma diferenciação entre coisa julgada, perempção e litispendência, porque nessa situação as partes, a causa de pedir e o pedido serão as mesmas. A ação é idêntica em todos os sentidos. Já em relação à conexão e à continência, há apenas semelhança e não igualdade entre as ações. O inciso 6º fala quando não houver legitimidade ou interesse processual. Cabe mencionar que essas situações serão analisadas quando do julgamento do processo e não da interposição da ação. Aqui, se no início houve o preenchimento desses pressupostos e lá na frente algum deles deixou de existir, vai haver a extinção sem resolução de mérito por carência superveniente. Agora, se o processo iniciou sem algum desses pressupostos, mas lá na frente houve o seu preenchimento,
o juiz analisará o mérito da demanda. Não haverá resolução do mérito também quando existir convenção de arbitragem. Essa convenção de arbitragem está prevista na Lei 9.307 de 96. A convenção de arbitragem é gênero da qual são espécies a cláusula compromissória, que acontece antes da existência da lide, e o compromisso arbitral, que acontece após a existência da lide. Tanto em uma espécie quanto em outra, não vai caber resolução do mérito. Por quê? Se as partes optaram pela convenção da arbitragem, não pode haver intervenção jurisdicional. Por exemplo, se o autor ignora a existência dessa arbitragem, da convenção da arbitragem, mas o réu contesta isso, não pode haver então aqui uma resolução do mérito. O juiz vai ter que extinguir o processo sem resolução. Todavia, se ambas as partes concordarem em ingressar no judiciário, ou seja, as duas partes querem que o juiz intervenha, essa convenção então se torna ineficaz. Desistência da ação. A desistência da ação, ela extingue o processo sem resolução do mérito, pois se trata apenas de uma situação processual e não material. Se houvesse aqui uma renúncia do direito material, aí sim nós falaríamos em resolução do mérito e não haveria uma possibilidade de posterior ingresso da mesma ação. Todavia, na desistência, a parte autora desiste do processo naquele momento, mas ela pode futuramente ingressar com a mesma ação. No caso da desistência, se já tiver havido a contestação, o réu deve concordar com essa desistência. Do contrário, o juiz terá que analisar o mérito se o réu demonstrar um motivo relevante para esse julgamento. Agora, se não houve contestação, o juiz vai extinguir o processo sem resolução do mérito e não vai condenar a parte autora no pagamento de custas e honorários. Para o STJ, não cabe desistência após a prolação da sentença e no mandado de segurança não é necessária a anuência do réu para que haja a extinção sem resolução do mérito. Acerca do inciso 9º, que trata dos direitos intransmissíveis, nós temos uma situação em que, por exemplo, uma das partes morre e os direitos são intransmissíveis. Nesse caso, haverá a extinção do processo sem resolução do mérito porque os herdeiros ou sucessores da parte não podem pleitear um direito que não era deles. Um exemplo, uma ação de divórcio, em que um dos cônjuges morre. Não tem como seu herdeiro ou seu sucessor passar a integrar a lide porque esse direito não se transmite, era apenas do decujus. Acerca da repropositura da ação prevista ali no artigo 486. Primeiro, nós temos que ver que essa repropositura será possível nos casos em que houve algum vício anteriormente, se esse vício for sanado. Além disso, se a parte desistiu anteriormente, ela poderá repropor essa mesma ação. A mesma coisa é possível quando houver abandono unilateral ou bilateral do processo anterior. Cabe mencionar que o juiz só vai despachar a petição inicial nesse caso se houver comprovação do pagamento de custas e honorários advocatícios. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você compreendeu esse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva nesse canal e compartilhe com quem você quiser. Me siga também no Instagram, magis.do.trabalho. Até o próximo vídeo.